Ontem nós mostramos aqui, assim que o resultado foi divulgado pelo IBGE, o crescimento do PIB da economia brasileira no primeiro trimestre. Um crescimento importante, 1,9% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. E boa parte desse desempenho, até certo ponto surpreendente, na conta do agronegócio, que disparou nos primeiros 3 meses deste ano, uma alta de mais de 20%. A Elaine Basti, nossa analista de economia, está chegando por aqui para a gente falar um pouquinho sobre crescimento do PIB. Tudo bem, Elaine? Bom dia, hein? Tudo bem, bom dia. Notícia boa, né, Colombo? Ótima, especialmente por causa desse crescimento extraordinário do agronegócio. A gente conversa toda segunda aqui com o Marcos Ianchi, nosso comentarista de agronegócio, e dia desses ele estava lembrando que esse é um ano muito bom do ponto de vista do clima também, não é? Até porque teve quebra de safra ano passado. Exatamente, por enquanto não há nenhuma grande seca, não houve chuva excessiva em nenhum lugar a ponto de comprometer nenhum cultivo, nenhuma produção. E a perspectiva para esse ano é safra recorde de mais de 300 milhões de toneladas de grãos, que é um negócio assustador. E já não é de hoje, né, Helena? Eu estava até citando mais cedo aqui, já faz uns 10 anos que a gente está vivendo em crise aí, né? Ou o PIB cai, ou 0 a 0, ou cresce um pouquinho, que o agro está carregando o país nas costas. Mas dessa vez o resultado ficou mais do que evidente, né? Nossa, muito maior do que todo mundo esperava. O PIB, por causa disso, veio quase que o dobro do que os economistas esperavam, sabe? Sim. E aí, esse crescimento aí que você mencionou, impressionou muito do agronegócio. A gente até preparou uma artezinha para as pessoas em casa terem uma ideia de como foi esse salto aí no primeiro trimestre. Olha, isso aqui... Esse é o crescimento do agro. É o crescimento do agro, estava crescendo, mas olha que 21,6%, olha como é maior do que todo esse histórico, né? Como a gente já tinha citado aqui, já era esperado ter um crescimento por causa da safra recorde de soja e de milho, né? Que a gente vai ter agora esse ano, mas surpreendeu mesmo o crescimento desse setor e tem gerado aí um fla-flu aí. Como tudo, aliás, né? Falou assim, esse crescimento é por causa do Lula. Não, esse crescimento aqui é por causa do Bolsonaro. Foi o Lula ou foi o Bolsonaro que foi plantar semente que deu lá no Mato Grosso, hein? Conta pra mim. Pois assim, eu vou falar, não é nem Lula nem Bolsonaro, né? Não é nenhum dos dois. Primeiro, como você lembrou aí, a gente teve um clima mais favorável que o dos outros anos, né? Então, a gente compara com o ano passado, já dá esse aumento. Segundo, o preço de grãos subiu por causa da guerra entre Ucrânia e Rússia, e isso dá um incentivo a mais para aumentar a produção de grãos aqui. E no longo prazo, esse crescimento tem nome, Embrapa, que é um centro de pesquisa que desenvolve ciência e tecnologia, criado aí para aumentar a produtividade da agropecuária. Há 50 anos, quando ela foi fundada, o Brasil ele era importador de alimentos. Hoje, a gente está entre os maiores produtores e exportadores. Então, para ter um exemplo, a soja ela era plantada no sul do país, foi para o centro-oeste e agora está numa nova fronteira aí no nordeste, né? Em especial numa região que se chama Matopiba, que é a fronteira do Maranhão, então Tocantins, Piauí, e Bahia, então Matopiba. É um clima totalmente diferente do sul, solo diferente, mas por conta desse desenvolvimento tecnológico, a gente está conseguindo plantar soja no Nordeste, né? A produção nessa área tem crescido 20% ao ano, assim, é muito considerável. A Embrapa é um símbolo de como, talvez seja o único, não sei se o único, mas o mais bem sucedido certamente, de quando há sintonia entre poder público e iniciativa privada, né? Caminhando, exatamente, cada um exercendo a sua atividade, mas interagindo, como essa junção pode significar sucesso, né? De novo, recorrendo ao Marcos Ianchi aqui, é claro que a Argentina está sofrendo com uma estiagem histórica, né? Sim. Mas grande produtora de soja, só o Mato Grosso está produzindo 2 Argentinas de soja, um negócio... Sim, assombroso, né? Assombroso, muito por causa da Embrapa, como você muito bem ressaltou, e a Embrapa simbolizando essa junção de iniciativa privada, do setor público, e aí a coisa caminha bem, né? A gente continua com produtividade, né? Produzindo em áreas pequenas e produzindo bastante, exatamente, né? E é investimento que você olha no longo prazo, né? Falta um pouco disso no país. Você fazer investimento não olhando o ano que vem, se é o Bolsonaro ou se é o Lula, né? Exato. Agora, e se não fosse o agronegócio? E os outros setores da economia, então, já não foram tão bem. A gente preparou aqui uma outra artezinha, né, para
para as pessoas terem uma ideia, né? Então, a agropecuária foi esse número gigante. Agora, a indústria teve uma pequena queda. Daqui a pouco vai sair, inclusive, a produção industrial, às 9 horas, do IBGE, que a gente vai ter mais detalhes aqui dessa queda. Serviços subiu um pouco, mas Colombo subiu em áreas que estão ligadas à agropecuária. Por exemplo, transporte, né? Transporte de grãos, né? E armazenamento. Então, também foi puxado por agropecuária. E consumo das famílias ficou praticamente estável, o que surpreendeu aí os analistas, porque a gente tem aí um Bolsa Família maior do que no ano passado, né? A gente tem aí também uma inflação em queda, que teoricamente deixaria, não corroeria tanto a renda aí dos brasileiros, mas o fato é que o consumo não tem crescido, né? Então, uma das explicações é a taxa de juros altas, que tornam aí os investimentos, o consumo mais alto, e também explica essa queda aqui da indústria e dos investimentos, né? Juros altos encarecem investimento. Sim. E não só encarecem, porque os bancos também estão com o pé atrás para investir. Então, mesmo que você aceite pagar esses juros maiores, para você conseguir financiamento, tanto pessoa física quanto jurídica, tá mais difícil, né? Por causa desse aperto monetário, né? Então, toda essa queda aí, esse consumo mais tímido, essa indústria caindo, esse investimento menor, ele deve se refletir aí para o segundo semestre, porque a gente já não vai ter soja mais atuando no segundo semestre. Está na hora, Elaine, olhando isso aqui, por exemplo, você tem o agro bombando, com exportação, ou seja, trazendo mais dólar para o país e eventualmente até reduzindo o preço de alimento, ou seja, contribui para reduzir isso, exatamente. A inflação. A indústria claudicante por, entre outras coisas, dificuldade em financiamento. Setor de serviços com crescimento tímido, ou seja, em tese, se há algo de bom para tirar daqui, é uma não pressão sobre a inflação. As famílias consumindo pouco, também sem pressionar a inflação. Isso aqui não serve como argumento também para o Banco Central? Aí vai ter arcabouço fiscal aprovado. O que mais falta para em 20 e 21 de junho o Banco Central começar a ajudar ainda? Exatamente isso que você falou. Esse crescimento, ele veio do lado da oferta, não veio do lado da procura. Então, quando ele vem do lado da oferta, principalmente agropecuária, a gente espera aí redução no preço dos alimentos. Sim. E aí mais redução que a gente já tem visto aí nos índices de preço ao consumidor, o que dá espaço ainda maior para o Banco Central iniciar a queda de juros que a gente está esperando aí desde agosto, juros de 13,75%. Infelizmente, os analistas esperam queda de juros aí a conta-gotas, aí 0,25 e tal. Mas, enfim, a gente foi o primeiro país do mundo a subir juros. Nada mais justo que a gente também seja o primeiro país a iniciar essa trajetória aí de queda nos juros. Lá do alto do Everest, né? Até chegar ao solo. Subimos de elevador e agora vamos descer de escada, né? Tem isso. Exatamente. Muito bom. Valeu, Elaine. A Elaine vai voltar daqui a pouquinho no Live CNN. E, bom, amanhã não tem Novo Dia, hoje é sexta, né? Tô de plantão. Então, bom plantão. Muito Boa sorte, obrigada. eu tô fora dessa.